A classificação é a maior área do aprendizado de máquina. É a mais utilizada e a que possui o maior número de algoritmos. Este curso não é de criação de algoritmos, ou seja, nós não vamos criar algoritmos de mineração de dados. Nós vamos aprender a utilizá-los. Mas é importante nós conhecermos os conceitos, nós conhecermos em alto nível como algumas famílias desses tipos de algoritmos funcionam. Nós vamos começar pelas árvores de decisão, pelas regras, naive Bayes, depois redes bayesianas, redes neurais artificiais, máquina de vetor de suporte, métodos de grupo e, por fim, aprendizado baseado em instâncias. Então, esses são alguns modelos de famílias de algoritmos que são usados para classificar relações. A primeira família de algoritmos que vamos estudar são as árvores de decisão. Então, as árvores de decisão elas vão, através dos dados históricos, construir uma estrutura em forma de árvore e para prever uma nova instância, para prever a classe de uma nova instância, ela vai percorrer a árvore de acordo com os atributos, com os valores dos atributos dessa nova instância até chegar à classe, até chegar ao nó onde tem a classe. Uma árvore de decisão é composta por um nodo raiz, sempre vai haver um nodo raiz aonde a estrutura da árvore começa. Ela vai ter nodos internos, podem haver diversos níveis de nodos internos. E os nodos terminais, que é onde está a classe. Também normalmente vai haver pelo menos um nodo terminal para cada classe, para cada valor da classe. Uma árvore de decisão, um conceito importante dela, é o algoritmo que ela usa para partição, ou seja, ela tem que criar algum critério para particionar, para dividir os nós. Esses algoritmos de partição normalmente são baseados no grau de pureza. Então, vejam este nó. O que ele nos diz? Ele nos diz que se o tempo estiver nublado, a árvore de decisão sempre vai levar a yes, ou seja, se o tempo estiver nublado, sempre será possível jogar. Este atributo Outlook com o valor overcast, ou seja, se o tempo estiver com aparência nublado, a previsão será sempre que é possível jogar. Isso porque nos dados históricos, este atributo com este valor possuía um alto grau de pureza. Aqui nós temos a mesma árvore de decisão, porém em uma estrutura textual. É a mesma representação, porém ela está representada em texto. Aqui se usou um algoritmo conhecido como J48, ou J48. Outra família de algoritmos de classificação são as regras. As regras elas têm a sintaxe semelhante a uma linguagem de programação usando estruturas if, then, else. Então aqui, na primeira seção, a gente pode ver um conjunto de regras geradas. Foram geradas 5 regras. Depois, aqui mais abaixo, nós temos algumas estatísticas dessas regras. Então, temos classes que levam a yes, classes que levam a no, num total de 5 regras. Naive Bayes é um tipo de algoritmo mais simples, porém bastante poderoso. Ele é baseado na teoria da probabilidade, que supõe que os atributos vão influenciar a classe de forma independente. Então, por exemplo, para conceder crédito ou não, para saber se um cliente vai ser bom ou mau pagador de crédito, eu posso considerar se ele está empregado ou não,
ou se ele está casado. Ou seja, eu estou considerando esses dois atributos de forma dependente, havendo uma dependência entre os dois atributos. O naive Bayes, ele vai considerar o peso ou a probabilidade de um atributo para definir a classe de forma independente, ou seja, ele vai olhar se ele está empregado ou não de forma independente dos demais atributos. Então, estar empregado ou não vai contribuir com certo peso para ser um bom ou mau pagador. Da mesma forma, se ele for do sexo feminino, casado, a probabilidade de contribuição desse atributo para ser um bom ou mau pagador vai ser calculada de forma independente dele estar empregado ou não, independente de todos os demais atributos. Aqui nós podemos ver uma tabela de probabilidade criada pelo algoritmo naive Bayes com um conjunto de dados sobre o clima que nós já estudamos. Então veja, para a aparência ensolarado, ele atribui um peso para classificar a instância como sim, ou seja, você pode jogar ou não. E assim ele atribui um peso para cada atributo, para cada valor de cada atributo. Ao final, ele vai calcular, baseado nos dados que são enviados ao modelo, qual que é a probabilidade de você poder jogar ou não, baseado nas condições do dia. As redes bayesianas também são baseadas na teoria da probabilidade, porém, ao contrário do naive Bayes, uma rede bayesiana ela pode mostrar dependência entre as probabilidades. Ela pode considerar condições de probabilidade. Uma rede bayesiana ela vai construir uma árvore semelhante a uma árvore de decisão em uma rede neural. Além dessa árvore, ela vai ter uma tabela de probabilidades. Nós vamos estudar redes bayesianas em sessão posterior, em exemplos práticos. Uma outra família muito grande de algoritmos de classificação são as redes neurais artificiais. São estruturas computacionais inspiradas no sistema nervoso dos seres vivos. Ou seja, são baseados mais especificamente nos neurônios. Normalmente uma rede neural ela vai ter neurônios na chamada camada de entrada, neurônios na chamada camada oculta, pode existir várias camadas ocultas e a camada de saída. Os neurônios de uma mesma camada não se comunicam e normalmente os neurônios de camadas intermediárias se comunicam todos entre eles. Nós também vamos ver exemplos práticos de redes neurais artificiais. Máquina de vetor de suporte é outra família de algoritmos de classificação. Então, observe essa imagem. Temos pontos vermelhos e pontos verdes. Você tem o ponto azul, que está mais ou menos situado no limite entre os pontos vermelhos e verdes. Você precisa classificar esse ponto azul. Você precisa dizer se ele é vermelho ou se ele é verde, pois nós só temos duas classes, vermelhos e verdes. Uma forma de você fazer isso seria simplesmente traçar uma reta no limite entre os pontos vermelhos e verde e definir que tudo que estiver à esquerda da reta é vermelho e tudo que estiver à direita é verde. Porém, que critério iríamos usar para criar essa reta? É um tipo de solução que existe infinitas possibilidades. Nós poderíamos criar infinitos tipos de retas que dariam uma solução diferente ao problema. Então aqui entra a máquina de vetor de suporte. Os vetores de suporte são
esses pontos assinalados com a seta azul, que eles vão criar um vetor de suporte para a decisão. Depois, na média, entre esses dois vetores, eu vou ter uma linha de decisão. Agora sim, o que tiver à esquerda é classificado como vermelho, o que estiver à direita como verde. Então a máquina de vetor de suporte, ela cria uma estrutura de decisão vetorial otimizada para mim classificar o meu elemento, a minha instância. Depois, existem algoritmos que são conhecidos métodos de grupo. Métodos de grupo como florestas aleatórias e boosting, eles vão induzir vários modelos e vão decidir qual que é o melhor modelo por um processo de votação. Por fim, por último, o aprendizado baseado em instância. Todos os algoritmos que nós estudamos até agora, eles se baseiam na construção de um modelo. Você tem dados históricos, você aplica esses dados históricos ao algoritmo, esse algoritmo constrói um modelo. Nós vimos alguns exemplos simples de modelo. Uma vez construído esse modelo, os dados históricos não são mais necessários. Eu vou usar apenas o modelo para classificar novas instâncias. O aprendizado baseado em instância ele funciona diferente. Ele não constrói modelo. Ele vai carregar os dados históricos em memória e em tempo de execução, dado uma nova instância, ele vai buscar nos dados históricos qual que é mais semelhante à informação que eu quero classificar. Então, um dos algoritmos de aprendizado baseado em instância é o classificador de vizinho mais próximo. Ele usa a distância euclidiana, como a gente pode ver aqui nessa ilustração, para buscar qual elemento é mais semelhante ao elemento que estamos querendo classificar. Então, se eu tenho uma transação para classificar e a transação mais semelhante, ou seja, mais próxima, o vizinho mais próximo dela é uma classificação de fraude, ele vai classificar essa nova instância como fraude.